A gente olha para fora e acha que, por exemplo, quando a gente vê os atletas lá nas Olimpíadas se ajoelhando, os Panteras Negras, a gente acha que é um movimento sempre aceito. Na verdade, se a gente recuperar a história daqueles atletas, eles foram expulsos das Olimpíadas. Eles foram expulsos do atletismo dos Estados Unidos. Eles passaram anos sofrendo todo tipo de ataque sem ter apoio de ninguém. Anos depois, o movimento deles foi reconhecido e eles voltaram, né? Hoje eles são lendas do esporte americano, mas naquele momento eles não foram. De 2014 para cá, existe um aumento, né? Uma curva que só cresce a cada ano, assim. Mas vamos lá, assim, por que que esses números aumentam? E aí a gente tem dois panoramas principais. Primeiro é que, de fato, a gente viveu um momento do aumento do discurso de ódio fora do futebol, que vai ter reflexo no futebol, né? Afinal de contas, essas pessoas racistas preconceituosas começaram a se sentir à vontade para expressar o seu racismo em todas as partes para chegar no futebol. O segundo ponto é, a gente vem discutindo mais o racismo no futebol. Quando eu falo discutindo mais o racismo no futebol, as denúncias de racismo que acontecem no futebol, elas começam a ter mais espaço na mídia. Os clubes de futebol começam a implementar núcleos de diversidade, diretorias de diversidade. Então, o debate ele vai aumentando. Se o debate aumenta, ele chega até o vestiário. O jogador de futebol ele pode não falar de racismo, mas ele está ouvindo esse debate que está acontecendo fora do campo de futebol. Então, ele também denuncia. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma quebra de silenciamento de atores, né, que antes silenciavam contra essa, quando sofriam essa violência, para chegar nesse momento que as pessoas começam a denunciar. Então, o jogador de futebol quebrou o silenciamento, mas também os torcedores e os jornalistas estão mais atentos. Atletas que já se posicionaram ao longo da história do futebol, eles acabaram sendo silenciados, eles acabaram tendo as portas fechadas, eles acabaram, de algum modo, encerrando as suas carreiras antes do tempo. Por exemplo, né, vamos trazer lá Gentil Cardoso, o técnico interino negro da seleção brasileira. E aí ele dá um depoimento dizendo: eu sou a voz eu sou a voz do povo e tal. E aí ele era interino e ele já sai da seleção brasileira. E aí nós vamos para Reinaldo em 78, assim, que comemorava os gols com o punho erguido. Ele vai para a Copa e no aeroporto um general diz para ele: garoto, você joga bola e eu cuido de política. Não comemore os gols com o punho erguido. Ele vai para a Copa e aí ele dá uma declaração depois dizendo que quando ele faz o gol, o braço dele ele não sabia o que fazia com o braço, né? Porque e aí ele comemora o gol, ele disse: vou comemorar. E aí ele é sacado da equipe titular do Brasil, ele vai para o banco de reservas. Você citou o Aranha, e é um exemplo dos tempos, novos tempos, né, do contemporâneo e tal. Porque é isso, o Aranha acaba depois daquele episódio que ele denuncia racismo, ele acaba pipocando em um ou outro clube, mas ele se aposenta muito antes do que ele poderia. E também não podemos deixar de citar o Márcio Chagas, o árbitro de futebol, que também denunciou um caso de racismo no Rio Grande do Sul e se aposentou ele mais ou menos 10 anos antes do que ele poderia se aposentar, porque ele sabia que ele ia sofrer retaliações. Então, esse é o histórico. Então, um atleta hoje que ele sofre um caso de racismo, como eu disse, ele está quebrando o silenciamento porque ele denuncia o racismo que ele sofreu. Mas dificilmente ele volta a falar do tema. Por quê? Porque se ele voltar a falar do tema, vão dizer que ele é um cara chato, que é um cara vive falando sobre um assunto, que era para ter superado isso, e com certeza no clube de futebol ele vai ouvir, vai receber muito tapinha nas costas, dizendo: cara, joga bola, isso não tem nada a ver com futebol. E aí ele vai sofrer retaliação, sim. Os clubes têm, sim,
medo de contratar jogadores que se posicionam. Assuntos relacionados à questão social no Brasil, ou, por exemplo, luta pelos direitos dos atletas de futebol, a gente não vê jogadores se posicionar. A gente teve ali no Corinthians o Sócrates, o Casagrande e o Vladimir, que é um exemplo também do racismo, porque, na verdade, o grande líder daquela revolução era o Vladimir. O que ficou conhecido como líder foi o Sócrates, e quem fala hoje a respeito do assunto é o Casagrande. Entendeu? Então é isso. Isso mostra o quanto o racismo está sempre presente no nosso dia a dia, né? As empresas de redes sociais, elas deveriam coibir isso. Mas é que para elas, se a gente parar para pensar, para elas é lucrativo ter esse tipo de coisa acontecendo. Por quê? Porque, na verdade, quanto mais briga tiver, quanto mais ódio tiver nas redes, mais gente está falando, está brigando, está usando as redes sociais. Então, assim, as empresas de mídia ainda acreditam que esse é a melhor maneira de lucrar. Quando aconteceu os casos de racismo com jogadores ingleses, após a Inglaterra perder a final da Eurocopa, que os meninos negros bateram o pênalti e erraram, a Federação Inglesa foi para cima das redes sociais, né, Instagram, Facebook, Twitter, cobrando que esses racistas, os criminosos, fossem expulsos das redes. As redes sociais responderam dizendo que não tinha como identificar essas pessoas. A Federação Inglesa, a Liga Inglesa e o Sindicato dos Atletas contrataram uma empresa e essa empresa identificou todos os agressores. E aí eles voltaram nas redes sociais dizendo: nós conseguimos identificar, como vocês não conseguem. Então, vocês não é que vocês não consigam, vocês não querem expulsar essas pessoas das redes. Não é uma preocupação dessas entidades combater o racismo, entendeu? Porque, na verdade, quando você diz que quando você diz que o problema ocorreu, você assume que tem um problema. Se a gente olhar para a Federação Espanhola, sempre houveram casos de racismo no Campeonato Espanhol, só que geralmente o agredido ele era agredido uma vez, ou daqui a pouco ele era agredido esporadicamente, como o caso do Samuel Eto'o, que era agredido, passava um tempo ele era agredido de novo. O caso do Vinícius Júnior está muito marcado porque ele está sofrendo agressões seguidas. Como a La Liga nunca se preocupou com isso, ela está deixando de novo o problema esfriar. Tipo, não vamos fazer nada que isso vai acabar. Não vai acabar. Não vai acabar por que não vai acabar? Não vai acabar porque o Vinícius Júnior, diferente de todos os outros atletas, o Vinícius Júnior decidiu falar. O Vinícius Júnior decidiu denunciar. O Vinícius Júnior saiu daquele lugar de subalternidade, que é o lugar que as pessoas brancas esperam das pessoas negras, e decidiu que eu vou enfrentar isso de cabeça erguida. Eu vou enfrentar isso sorrindo. E aí ele quebra aquela sensação que o racista tem de sempre ser superior. Eu vou agredir, esse cara vai chorar, esse cara vai sumir, esse cara vai sair, esse cara vai embora. O Vinícius Júnior disse: eu não vou fazer nada disso. Eu vou ficar aqui. Eu vou continuar jogando, eu vou continuar sorrindo, eu vou continuar dançando. E aí a gente vai ter um problema na mão da Federação Espanhola, na mão da Liga Espanhola, na mão do governo espanhol, que nunca trabalharam a questão racial como deveriam. Se a gente olhar para a FIFA está na mesma situação, assim, né? Não compactuamos com o caso de racismo. Tá, mas quando o caso de racismo ocorre, o que vocês fazem? Ela não é incisiva na cobrança. E a CBF, a gente está num processo de mudança. Assim, eu acho que até esse presidente chegar, a CBF estava no mesmo saco, no mesmo balaio de todas as outras entidades. Com o presidente que está aqui agora, a gente está percebendo uma mudança significativa. Primeiro, quando ocorreram os casos de racismo na Libertadores, ele foi pressionar a Conmebol. Quando está acontecendo os casos de racismo com o Vinícius Júnior, ele pressionou a Federação Inglesa, a Federação Espanhola, a Liga Espanhola e o governo espanhol. Então, a gente quer uma mudança de comportamento. Por quê? Porque nós temos, depois de 100 anos, o primeiro presidente negro na CBF. Então, é um cara que sente e que sabe o quanto a dor nos atinge, né? E atinge as pessoas negras. Então, essa é a mudança. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que todas essas entidades que a gente está falando são compostas majoritariamente por homens brancos que nunca ligaram para o racismo, que sempre acharam que o racismo fosse uma brincadeira, uma piada, algo comum,
que as pessoas negras estão acostumadas a passar, e agora a gente está conseguindo, de novo, né? Num momento da história do mundo, do Brasil, do futebol, a gente está conseguindo ter espaços para discutir o tema. A mídia fala mais por tokenismo, né? Mas aí, mesmo que for isso, existe um ponto positivo nisso. Por quê? Porque lá em 2014, quando o Paulo César Tinga sofre racismo, ele sai de campo e um jornalista pergunta para ele o que ele estava sentindo por sofrer racismo. Tempos depois, ele dá uma entrevista e ele diz que foi a primeira vez que ele tinha passado por uma situação de racismo, que ele já tinha passado por tantas outras antes, mas quando ele saía de campo, o jornalista perguntava para ele sobre o jogo. Sobre o racismo, ninguém perguntava. E ele disse que naquele momento ele sentiu uma diferença do tratamento da mídia para um caso de racismo. Por quê? Porque o jornalista perguntou para ele sobre o racismo que ele tinha sofrido há pouco tempo. Então a mídia hoje está muito mais atenta para denunciar os casos de racismo. Tem um ponto ruim que é muito mais atenta para denunciar, porque isso vai gerar muito mais clique no site. Então, tu ainda está preocupado muito mais em gerar. Antigamente era vender jornal, hoje é gerar clique. Exato. Essa é a preocupação macro. Mas, de uma forma ou de outra, você está fazendo esse debate acontecer mais. Você dá mais atenção ao que o jogador de futebol diz. Claro que o papel correto, para mim, da mídia era denunciar o caso e cobrar das autoridades a resolução desse. Isso. Então, assim, o que a gente percebe hoje? Que muitas vezes a gente tem lá, quando acontece um caso de racismo, a informação em todos os portais sobre o caso, mas quando tem a resolução do caso, a última decisão do Tribunal de Justiça Desportiva, é uma nota de rodapé. Por quê? Porque isso não vai gerar clique, porque isso não vai gerar visibilidade. Então, a preocupação ainda é com clique. Mas, de novo, mesmo que a preocupação seja com clique, mesmo que a maior preocupação seja em dar a notícia midiática do ato em si, a mídia ajudou muito para que a gente começasse a falar mais de racismo.